Boa noite, igreja. É um prazer estarmos aqui, juntos para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor nessa noite fria, meus irmãos. Então vamos fazer um exercício para espantar o frio, Vamos cantar animado, vamos colocar de pé. Vamos louvar ao Senhor com bastante alegria, bastante animação para espantar o frio. Em nome de Jesus, amém? Amém. É uma rocha inabalável e nós temos que se firmar nele,
temos que levantar a nossa casa firmados na rocha do Senhor. Vamos continuar louvando ao nosso Deus? Hey
já declarou hoje que Jesus é principal na sua vida hoje? E que sem Jesus nós não conseguiríamos estar aqui. Talvez nós não conseguiríamos nem abrir os nossos olhos. Jesus sabe o que você está pensando. E talvez você pensou sobre isso. Sobre Jesus ser importante na tua vida. Mas talvez Ele também queira escutar da sua boca, você declarando isso. Jesus, você é precioso para mim. Como o cântico que nós cantamos aqui. És o alfa, o ômega, início, fim. Tu és tudo para mim, Jesus. Então abra sua boca e declare isso para Deus. Declare-o com o seu coração, dizendo: és o alfa, o ômega, início e fim. És tudo para mim. Vamos declarar isso? És o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Que nós não venhamos deixar guardado em nosso coração aquilo que nós sentimos por Jesus, mas que nós venhamos colocar isso para fora, proclamar com a nossa boca, para que Jesus, apesar dele saber o que nós pensamos, o que nós sentimos, mas ele também quer escutar que a gente fale para ele: Senhor, Tu és tudo para mim. Tu és meu início, meio, fim. Eu só existo porque um dia o Senhor me deu essa possibilidade. Só de ouvir Tua voz, de sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz Tu inundas meu ser. Só de ouvir Tua voz, de ouvir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz Tu inundas meu ser. Jesus.
Deus seja glorificado, bendito sempre, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos, meus amados, adorando ao Senhor. E eu fico pensando quantas vezes nós fazemos planos e os nossos planos se frustram. Quantas vezes nós estamos querendo realizar algo na vida e esse algo não realiza. Isso já deve ter acontecido com você, já aconteceu comigo diversas vezes. Eu planejar alguma coisa, mas por alguma razão não conseguir realizá-lo. Mas a palavra do Senhor diz, lá em Provérbios capítulo 16, que ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta. Então é Deus quem confirma, meu amado, aquilo que nós devemos viver. E eu creio que quando nós vivemos debaixo da vontade do Senhor, mesmo quando alguma coisa não dá certo, nós podemos ser vitoriosos em nome de Jesus. Tenha isso em sua mente e coloque a sua vida sempre no altar do Senhor. Coloque-se diante de Deus a cada momento. Que as suas frustrações ou decepções não atrapalhem você de conhecer aquilo que Deus deseja para a sua vida, de experimentar o melhor de Deus para você. Eu quero orar por isso agora. Talvez você, em algum momento da sua vida, se sentiu frustrado, decepcionado. Talvez agora mesmo você se sinta assim. Então vamos interceder ao Senhor. Quem sabe Ele possa trazer direção para você, pois os planos pertencem ao Senhor. O coração faz plano, mas eles são confirmados pela mão de Deus. Deus bendito, nosso Pai, nós adoramos e bendizemos ao Teu nome. Confiamos em Ti, ó Deus, a cada dia e momento de nosso viver. E não queremos, ó Deus, viver de outra forma, senão na Tua presença. Por isso, ó Deus, nos apresentamos agora diante do Teu altar, em louvor, em honra ao Teu nome, querendo, ó Deus, dizer ao Senhor que nós Te amamos. Obrigado, ó Deus, por estarmos reunidos aqui na Tua casa hoje, por celebrarmos, ó Deus, a vida, por celebrarmos, ó Deus, o nosso caminhar. E eu quero pedir que o Senhor estenda a Tua mão, Senhor, e coloque sobre nossas vidas, concedendo graça, concedendo bênção, e também, ó Deus, concedendo cura para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão passando algum problema, que o Senhor possa ministrar aos corações. Confirma, Senhor, os Teus planos em nossas vidas, pois é tudo o que precisamos de fato. Que nós façamos planos, mas que eles sejam confirmados pelo Senhor. Obrigado, ó Deus, por esse momento de estar na Tua casa. Por isso nós celebramos a Ti em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Vamos cantar louvores ao Senhor mais uma vez, e nessa feita vamos estar entregando os nossos dízimos e ofertas no altar do Senhor. Então, se você está preparado nesse momento, se Deus tem falado ao seu coração para apresentar o seu dízimo e a sua oferta, esse é o momento de, no culto ao Senhor, consagrar os nossos bens ao Deus. Arcanjos vos prostrai,
Vamos orar mais uma vez, entregar diante do Senhor a consagração dos dízimos e ofertas. Aproveite e ore pela sua família, ore pela sua casa, ore pelo seu trabalho. Faça uma oração por você e todos os seus queridos em nome de Jesus. Deus amado, eu te louvo, te engrandeço e te agradeço, Senhor, por cada momento da nossa vida, que nós estamos, ó Deus, para oferecer a nossa adoração, e nesse momento específico, consagrando os nossos bens diante do Senhor. Que o Senhor receba, Deus, os nossos dízimos e ofertas, como uma prova de fidelidade que nós temos à Tua igreja, e abençoe de forma tremenda, multiplicando, tanto aqui, quanto em nossa casa, em nome de Jesus. Eu oro também, Senhor Deus, pela nossa família, que o Senhor guarde, proteja os cônjuges, os filhos, os irmãos. Coloque a Tua mão, Senhor, sobre cada um, ministre graça e mostre, ó Deus, o caminho pelo qual devemos andar. Obrigado, ó Deus. Que nesse momento agora, os nossos corações se abram para compreender a Tua palavra. Queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Aquieta a nossa alma, abra o nosso coração e entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 15. Lucas 15. Nós vamos ler dos versos 8 a 10. Lucas capítulo 15, os versos de 8 a 10, é o texto que nós vamos estar lendo para a nossa meditação hoje, cujo tema é proclamando o reino de Deus. Proclamando o reino de Deus. Lucas capítulo 15, versos 8 a 10, diz assim: Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Meus amados, ao longo da história da igreja, nós podemos ver como o evangelho ganhou proporções tão enormes. Jesus confiou a mensagem que ele trouxe a poucos homens. A maioria desses homens eram inadequados à tarefa. Alguns desses homens não tinham instrução. A maioria deles não tinha preparo. Possivelmente sequer sabiam ler ou escrever. Mas a mensagem para eles era uma única: vão a todos os lugares e divulguem a salvação. Vão por onde for e falem do meu reino. E esses homens obedientes que foram, fiéis ao seu mestre e a mensagem dele, proclamaram a tantos sobre a obra do Senhor Jesus. Anunciaram a tantos a respeito do que Jesus estava fazendo. Então nós podemos ver que a mensagem do reino estava sendo espalhada, e espalhada através da vida individual de cada um dos seus discípulos. E assim o evangelho ele tomou proporções enormes quando atingiu o coração de pessoas através desses homens e dessas mulheres lá do início da igreja. Então, o cristianismo ele se alastrou porque alguns homens acreditaram na mensagem de Jesus e aceitaram o desafio de jamais guardar tal mensagem para si mesmo, pelo contrário, divulgá-la em todo tempo e em todo momento, onde quer que estivessem, falar do amor de Jesus.
Então nós sabemos muito bem, meus amados, que a mensagem da cruz tem um valor imensurável. Não tem como medir o valor da mensagem de Deus. É a mensagem que leva o homem da morte e o conduz à vida, que resgata, que restaura aquele que está perdido, que dá esperança para tempos tão duvidosos e difíceis. Então essa mensagem, meu amado, foi dada por Jesus Cristo, e ela precisa ser levada por todos os cantos da terra, em todos os momentos, pelos seus servos fiéis, por mim e por você. Mas o que nós vemos ultimamente é o silêncio da igreja. A igreja tem ficado muito tímida, muito calada, muito sem resposta aos anseios que o mundo tem. Há muito barulho, mas na verdade pouca mensagem. Pouco se diz a respeito de Jesus e, como consequência, pouco se leva ao arrependimento. Essa é uma constatação que eu não percebi hoje, meu amado. Eu tenho percebido isso ao longo de anos de estudo a respeito da igreja, que a igreja tem perdido o poder de anunciar o reino do Senhor. Então a minha pergunta para você é: o que aconteceu com a igreja nesses últimos tempos? Qual é o caminho que nós tomamos para chegar a um tempo em que a mensagem não tem sido mais divulgada? E mais do que isso, meu amado, o que nós devemos fazer para que a igreja de Jesus reaja e passe a anunciar mais o reino de Deus? Então essa mensagem é um desafio para mim e para você, para que todos nós não somente nos empenhemos, mas também nos alegremos em favor da mensagem de Deus, que produz arrependimento no coração do pecador, no coração humano, no coração de cada um de nós. No texto aqui, Jesus está em determinado lugar, onde pecadores e publicanos haviam se reunido para ouvi-lo. Ali também encontravam-se alguns fariseus que criticavam a Jesus por se juntar a homens pecadores como aqueles. Então, na cabeça de um fariseu, um homem santo, como Jesus dizia ser, jamais deveria estar no mesmo ambiente que pecadores. Daí então eles começarem a contradizerem, até mesmo acusarem Jesus por ter se aproximado daqueles homens que supostamente e de fato estavam longe de Deus. Então é nesse cenário, meus amados, que Jesus conta-lhes uma parábola. Primeiramente, aliás, 3 parábolas. Primeiramente, ele conta a parábola das 100 ovelhas. Todos nós conhecemos essa história, sobre como qualquer pessoa que, tendo perdido uma ovelha de seu rebanho, não deixaria as 99 e iria atrás daquela que se perdeu até que a encontrasse. E que, quando encontra, volta feliz com a ovelha nos seus ombros e trazendo-a de volta ao aprisco. E que tal alegria ela era compartilhada com os seus amigos, com os seus vizinhos, tal a satisfação daquele pastor em trazer a sua ovelha de volta. E é nessa mesma ideia que Jesus também conta depois, nesse mesmo capítulo, a parábola do filho perdido. Então você também já conhece essa história. Não vou entrar em detalhes, mas sabe como aquele menino se desviou dos caminhos do pai, querendo aventurar-se pelos seus próprios caminhos, mas como o pai aguardava ansiosamente pela volta do filho. E entre uma parábola e outra, encontra-se essa que nós lemos aqui, da mulher que perdeu uma de suas moedas. As 3 histórias estão unidas pelo mesmo propósito. As 3 histórias é, na verdade, uma única história. Uma história que leva ao arrependimento. Aquela mulher, ao saber que perdeu a moeda, ela se esforça ao máximo para encontrá-la.
E quando encontra, ela volta feliz para casa, alegrando-se também com as suas amigas e com as suas vizinhas. Então, essas parábolas que aqui citei, têm a ver com retornos. O retorno da ovelha perdida, o retorno do filho que se perdeu e o retorno da moeda que havia sido perdida. As parábolas apontam para a alegria que devemos ter diante do arrependimento. Quem sabe perante primeiro o nosso próprio arrependimento, para que depois possamos também nos alegrar com o arrependimento daqueles que estão ao nosso redor. Então, o foco aqui não se trata de ovelhas ou moedas, se trata de pessoas que se perderam, mas que foram achadas pela palavra, pela mensagem salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Mensagem que nós muito bem sabemos, até podemos não reconhecer, mas sabemos que encontra-se em nossas mãos, nas mãos da igreja do Senhor Jesus. A igreja precisa, meus amados, levar a sério sobre como nós podemos nos manter empenhados e alegres, felizes, em favor dessa mensagem de arrependimento, que precisa chegar ao coração daquele que está perdido. Então, meus amados, algumas coisas nós precisamos destacar nesse texto, algumas muito óbvias. A primeira delas, mais óbvia do que todas talvez, diz que pessoas têm estado perdidas nesse mundo. Pessoas estão perdidas nesse mundo. Versículo 8 vai dizer: qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas? Eu quero destacar essa parte. Essa mulher possuía 10 dracmas, porém perdeu uma delas. Se você é igual a mim, talvez você já teve a tristeza de perder alguma soma de dinheiro, mesmo que seja uma moeda, a qual nós não conseguimos por alguma razão encontrar. Como que nós nos sentimos? Talvez seja aquela moeda que faltou para inteirar aquele pão, ou aquela moeda para pagar o ônibus. Quantos de nós não nos sentimos assim frustrados com a perda de uma moeda, com a perda de uma quantia? A situação aqui não é que a moeda se perdeu sozinha, ela não sumiu do nada, foi talvez, quem sabe, por um descuido, seja ele por intenção ou não, por negligência daquela mulher, que a moeda se perdeu. E quando ela se dá conta, vem logo a preocupação, vem logo o pensamento do que aconteceu ali, mas a perda já aconteceu, já se foi. A parábola compara a perda da moeda com alguém que por algum motivo se perdeu de Deus, por algum motivo se desviou do caminho do Senhor, se afastou da igreja, fez algo que o separou da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E quantas pessoas você e eu conhecemos que não se enveredaram por um caminho parecido com esse, por ser diferente daquilo que o Senhor deseja, preferiram optar por um caminho pior. E por conta das más decisões, por conta das más escolhas, acabaram caminhando para longe do Senhor. Algumas estavam sentadas nesses bancos aqui. Às vezes eu passo pelas ruas e encontro pessoas que já estiveram aqui conosco, que já frequentaram essa igreja, que já andaram conosco, mas que hoje estão muito longe do nosso Senhor. Alguns eram amigos, outros vizinhos, parentes, quem sabe, que de igual modo escolheram o caminho mais largo para a sua vida, e nós sabemos muito bem que o caminho largo leva à perdição. Mas com o tempo, com o passar do tempo, nós vamos nos esquecendo dessas pessoas. Lembramos às vezes que encontramos no caminho, para logo em seguida nos esquecer dela. Ou quem sabe nós poderíamos achar que isso seja natural do ser humano, que a ida de
altos e baixos é que caracteriza o viver da pessoa. Mas, meus amados, eu não quero de maneira alguma me conformar, me acomodar pensando dessa maneira. Se pessoas que valem muito mais do que qualquer moeda têm se perdido por aí, é tarefa da igreja, sem dúvida alguma, procurar por cada uma delas, ir atrás de cada uma delas. Não podemos viver a passividade de ficar esperando que, quem sabe, um dia elas voltem para o caminho do Senhor. Será que a moeda que a mulher perdeu voltaria para a carteira daquela mulher sozinha? Voltaria para a bolsa daquela mulher sem algum esforço que aquela mulher precisava fazer? Então, da mesma forma, meus amados, nós precisamos entender que pessoas não voltarão para Jesus, a não ser que nós tomemos uma atitude de trazê-las para a casa, de volta para a casa do Senhor. E o que acontece a seguir nos faz ver que é papel da igreja o empenho em encontrar a moeda ou a pessoa que se perdeu. Então, vou ler novamente o início do texto, versículo 8, mas vou ler agora por completo. Diz que, ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, e perdendo uma delas, olha o que ela faz: não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. O que eu posso ver aqui, senão um esforço empenhado por aquela mulher em encontrar a sua moeda perdida? Ela não fica parada lamentando ter perdido a moeda, mas conscientemente ela toma algumas decisões a fim de resgatar a sua moeda. São decisões, meus amados, que cada um de nós precisamos tomar também em relação à proclamação da mensagem de Jesus para quem se encontra perdido. Então o texto diz que primeiro ela acende uma candeia. E quem está perdido, geralmente encontrar-se-á em um lugar escuro, onde pelo menos não consegue ver um caminho a seguir. Talvez essa escuridão não seja uma escuridão literal, mas talvez uma escuridão da mente, do coração, que nos impede de ver aquilo que precisamos enxergar. A escuridão, então, nos atrapalha de vermos adequadamente. Quem está no escuro não consegue ver o caminho, nem tampouco consegue encontrar a porta que levará ao caminho. A escuridão laçou quem por ela se enveredou. A escuridão prendeu quem por ela se deixou levar. Muitas vezes, a pessoa não se dá conta de quão perdida ela está. Mas aquela mulher que não estava perdida, e sim a sua moeda, ela acendeu uma lamparina, ela acendeu uma lâmpada. Ela deseja encontrar a sua moeda, porém sabe que no escuro isso não será possível, ou no mínimo será muito mais difícil. Nós podemos dizer então que acender a lâmpada aqui corresponde, meu amado, a ter a palavra do Senhor diante de cada um de nós. Ela ajuda o perdido a se encontrar. É como nós lemos a respeito da própria Bíblia, quando diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, se nós queremos proclamar o reino de Deus, a fim de encontrar aquele que se perdeu, precisamos acender a chama da palavra do Senhor em nossos corações. A mensagem que nós devemos pregar não se encontra em lugar algum, a não ser na palavra do Senhor. A mensagem que o mundo precisa ouvir está na palavra de nosso Deus. E para proclamarmos o reino de Deus a todos, nós precisamos acender a palavra do Senhor, abrir a palavra do Senhor. Mas depois que aquela mulher acendeu a lamparina, acendeu aquela lâmpada, ela começou a varrer a casa. Geralmente as casas das pessoas nos tempos de Jesus não eram como os nossos. Somente as pessoas ricas tinham de fato piso.
As pessoas comuns, as suas casas eram de chão batido. Não, a atitude daquela mulher, ela demonstra uma intenção muito clara da sua parte. Ela deveria, ou queria muito, ter a sua moeda de volta. E por isso começa a varrer aquele chão de barro, aquele chão empoeirado. Quem sabe na tentativa de que a vassoura pudesse ajudá-la naquele processo. Aquela mulher se esforça, meu amado, então ao máximo, a fim de encontrar a sua moeda. E deve ser dessa maneira também, meu amado, que a igreja de Jesus deve se comportar ao pregar o evangelho para as pessoas. Esforçar-nos ao máximo com o intuito de fazer a mensagem de Deus ser conhecida de todas as pessoas. Há alguém perdido por aí, e o seu empenho há de achá-la. O empenho de cada um de nós há de encontrar a pessoa perdida e trazê-la de volta. Olha o que diz em seguida. Diz que depois de ela acender a luz e varrer a casa, ela procura atentamente até encontrar. Então ela varreu e agora começa a observar. Seus olhos estavam atentos àquilo que ela tinha varrido. Literalmente, estava atenta ao lixo. Aquele lixo ali possivelmente compreendia a sua moeda. Quem sabe ela pudesse ali começar então a não somente olhar com os seus olhos, mas a tatear com as suas próprias mãos. Tal era o desejo dela em encontrar aquela moeda. O texto então diz que ela procurou atentamente. Ela não desistiu, meu amado. Ela continuou até encontrar. Ela não abriu mão daquela moeda. Ela podia dizer assim, não, depois eu arrumo outra moeda, não, depois eu vou conseguir uma outra, mas não, ela entendeu que aquela moeda específica era importante, e é o que nós devemos fazer em relação também aos perdidos. Devemos nos empenhar na pregação da palavra do Senhor, da mensagem de salvação, por onde quer que nós vamos, seja no trabalho, seja no colégio, seja entre os vizinhos, seja na igreja, seja na rua, no ônibus, no supermercado, onde quer que estejamos. O que Deus deseja é que você seja um instrumento do Senhor para que alguém retorne para a casa do nosso Pai. Então a proclamação das verdades do Evangelho não é dada a ninguém a não ser a igreja de Jesus. A palavra de Deus diz que os anjos de Deus queriam muito poder anunciar o Evangelho, mas isso foi concedido a cada um de nós. Então, deve ser uma tarefa que nós devemos levar mais a sério em nossas vidas. Então, aquela mulher se dedicou e, como consequência, encontrou o que havia perdido. Nós também precisamos fazer isso, nos empenhar e ir ao encontro daqueles que estão sem Jesus, daqueles que se desviaram do Senhor, porque eles precisam do Senhor, mesmo que não saibam o tanto que precisam. Mas olha o que continua o texto. Aquela mulher nos mostra que há uma celebração quando ela encontra a moeda. E da mesma forma deve haver uma celebração quando a igreja consegue fazer alguém encontrar-se com Jesus. O texto diz que quando ela a encontra, reúne as suas amigas e suas vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Uma das razões da existência da igreja, portanto, meu amado, é a proclamação da mensagem, da palavra do Senhor. E como falei lá no início, tem sido essa uma tarefa deixada de lado. Nós celebramos por tantos motivos, mas muitas vezes esquecemos-nos de alegrar
com aqueles que são achados e salvos pelo Senhor Jesus. Então, aquela mulher, de tanto persistir, encontrou de volta a sua moeda. E aquilo foi de uma alegria tremenda em seu coração, que ela chamou as suas amigas e vizinhas e começou a fazer uma grande festa. Talvez você se lembre do que o pai do filho pródigo, do filho perdido, fez. Quando o filho voltou, que alegria daquele pai em poder celebrar com ele aquele grande churrasco, grande festa ele fez naquele lugar. Interessante da parábola dos filhos pródigos é a reação do filho mais velho, o filho que havia ficado na casa. Ele fica frustrado, como se aquilo fosse algo terrível. Mas, meu amado, nós devemos nos alegrar com aqueles que um dia estavam perdidos e que foram encontrados. Quando algum pecador se arrepende, deve haver alegria, contentamento. Então o texto diz que eu lhes digo que da mesma forma haverá alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Deus busca pelo perdido e os céus se alegram grandemente na presença dos anjos por cada um deles que se arrepende. A igreja deve ser assim também, celebrar ao Senhor porque alguém foi encontrado pela palavra do Senhor. Então, se você for ver, e como isso me impressiona, a palavra lá em Jonas, como o profeta Jonas se entristeceu, ficou irado, quando a cidade de Nínive experimentou o arrependimento. Quando eles se converteram, toda a cidade, meu amado, ele ficou frustrado, decepcionado, porque sabia que Deus era um Deus misericordioso. Ele estava focado, na verdade, na justiça própria e não na justiça de Deus. E quando alguém dirige o seu olhar para a graça do Senhor, não pode fazer outra coisa senão se alegrar. A alegria do Senhor deve estar presente na salvação de alguém. A graça de Jesus salva a quem nele crê. Então nós, meus amados, devemos sim nos preparar para a grande festa que Deus tem preparado, quando nós começarmos a colaborar com o reino de Deus na pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que a palavra de Deus, lá em Lucas 19:10, vai dizer assim, que o Filho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então nós estamos aqui, meu amado, nesse culto ao Senhor, e precisamos fazer algumas perguntas a nós mesmos em relação a isso. A primeira pergunta que nós devemos fazer: quem são os perdidos que estão hoje ao seu redor? Quais são as pessoas que hoje encontram-se longe de Deus, mas estão perto de você? É certo que o Senhor deseja encontrar cada um deles. E para que isso aconteça, meu amado, deseja que cada um de nós nos permitamos ser usados pelo Senhor. Talvez no seu coração veio o nome de um amigo, ou talvez de um parente, de um vizinho, de um colega de trabalho, alguém do seu círculo de relacionamento. É certo que ao seu redor há alguém que está perdido. Talvez você ainda não conseguiu encontrá-lo, mas há alguém perdido exatamente ao seu lado. Meus amados, nós precisamos olhar com mais clareza para aqueles que estão perdidos. Não podemos desprezar ou esquecer-se daqueles que estão hoje sem Jesus Cristo, nosso Senhor. Pelo contrário, devemos lembrar que o motivo de Jesus Cristo ter vindo a esse mundo inclui esta pessoa que se perdeu. Então, quem são os perdidos que estão ao seu redor? Você consegue identificá-los? Talvez essa seja uma grande oportunidade. Lembre de um nome apenas, alguém, uma pessoa que hoje precisa da salvação de Jesus. E essa nossa pergunta inicial
ou seja, quem estão perdidos, mas que encontram-se ao seu redor, nos leva a uma segunda pergunta, que é que esforço você tem empenhado para encontrar aquele que se perdeu? Identificar os perdidos é apenas um passo, é apenas o primeiro passo. Agora você precisa fazer alguma coisa por essa pessoa. Então, novamente eu digo que possivelmente veio um nome na sua cabeça. Agora é preciso que você pegue esse nome e faça alguma coisa. A mulher, ela acendeu a candeia, ela começou a varrer o chão e procurou atentamente até encontrá-la. E a minha pergunta para você então é: que atitudes você precisa ter para resgatar a moeda perdida, para resgatar aquele que se perdeu? Algo precisa ser feito em favor daqueles que estão perdidos. E quem vai fazer esse algo, a não ser eu e você? A proclamação do reino de Deus, então, é uma atitude individual, é um comportamento individual de cada um de nós. Precisamos fazer tudo o possível, tudo que estiver ao nosso alcance, para que uma pessoa seja levada ao encontro com o Senhor Jesus. A primeira coisa que você pode fazer, quem sabe, é começar a fazer orações específicas por tal pessoa, fazer uma campanha de oração por essa pessoa. Mas isso é somente o início, porque você precisa ir além de orar. Você precisa pedir a Deus que você seja um instrumento do Senhor para usar a sua vida, a fim de que a pessoa volte para o Senhor Jesus. Eu tenho sempre a oportunidade de conversar com pessoas que estão longe do Senhor. E em cada uma dessas oportunidades, eu sempre tenho um desafio pessoal de não deixar a pessoa sair de onde eu estou, do lugar onde estou, sem antes desafiá-la a um encontro com o Senhor. Tal qual aquele hino que diz, talvez você não notou o que ele fala, mas diz assim: eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora ou em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Que seja essa, meu amado, a sua oração diante daquele que está perdido, para que você, no final das contas, possa ter a sua alegria realmente motivada pela cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que alegria motiva o seu coração, senão a cruz do nosso Senhor Jesus? A cruz que vazia está, a cruz que carregou o nosso Jesus, mas a cruz que trouxe salvação. Era o nosso lugar, mas Jesus tomou o nosso lugar para que nós tenhamos vida. Da mesma forma, meu amado, aqueles que estão perdidos, a cruz foi dada para eles também. Que nossa meditação, que o nosso coração possa se empenhar, como aquela mulher se empenhou, até encontrar a moeda perdida. Deus deseja salvar pessoas e deseja usar a sua vida com esse propósito. Eu quero, meu amado, diante desta palavra, convidar você a celebrar a cruz de Cristo, celebrar aquele momento tão fundamental na vida do nosso Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, também na vida da igreja de Jesus. O momento em que, na noite em que Jesus ele foi traído, ele foi enganado, ele tomou o pão e deu graças, e de igual forma tomou o cálice e louvou ao Senhor, e distribuiu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comem, porque quando vocês comem, e tomam e comem, vocês estão anunciando a minha morte até aquele dia que eu volte. Nós vamos celebrar nesse momento a ceia do Senhor. Quero convidar você a fazer um pacto com o Senhor nesta ceia. O pacto de não deixar ninguém sair da sua presença sem que antes realmente
recebam a mensagem da cruz de Cristo. Lembre que a ceia do Senhor é um memorial, é uma lembrança daquilo que Cristo fez no passado, que hoje opera em nós no presente e que nos mostra um futuro abençoador na presença do Pai, até que Ele venha. Então, que nós possamos ter a nossa compreensão dessa forma. Talvez você esteja necessitado de você ser o agente do perdão de Deus. Talvez. Então, esse é o momento também, meu amado, de você se colocar diante do Senhor e, arrependido, poder participar da ceia do Senhor. Vamos todos então louvar a Deus com um cântico. Durante o louvor, nós vamos receber os elementos da ceia. Leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça. Pelo sangue, nos lava dos pecados.
seja o nosso Senhor. Amados, a ceia é um memorial. Nós lembramos da morte e ressurreição de Jesus. Ela não confere qualquer tipo de graça, ela não perdoa pecados, ela não purifica. Quem faz isso é Jesus, o nosso Senhor. Mas esta ceia também é uma ordenança de Jesus, uma ordenança deixada por Jesus para a igreja, em que nós devemos sempre fazer isto que estamos fazendo, em memória do Senhor. É um momento da coletividade, de onde nós estamos juntos como igreja de Jesus e celebramos a Jesus, porque temos a mesma fé, porque temos o mesmo Senhor. Então nós podemos nos alegrar, meus amados, nesta noite, por essa razão, e saber que a ceia do Senhor, ela nos traz à memória aquilo que Jesus fez por cada um de nós. Possamos nós, nesse momento, observar aquilo que o texto nos ensina, que então Jesus, naquela noite, tomou o pão e deu graças, e dividiu entre os seus discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos, porque quando vocês assim fazem, vocês estão fazendo isso por conta do meu corpo, que foi pregado, entregue naquela cruz. Por isso, comamos em memória de Jesus o pão. Em seguida, Jesus tomou o cálice e disse que aquele cálice era o cálice de uma nova aliança que ele estava fazendo com os seus discípulos. Amado, a aliança do Senhor precisa ser algo que nós precisamos carregar ao longo da nossa vida, né? Nós fizemos um pacto com Cristo, um pacto de vivermos por Jesus a cada dia. Trago à sua memória então o sangue de Jesus, que fez com que você um dia professasse a sua fé nele e passasse a ser um servo do Senhor. Jamais devemos nos esquecer disso. Pelo contrário, sempre nos lembrar que o sangue de Jesus é que nos une nessa nova aliança. Então Jesus tomou o cálice e deu graças, distribuiu aos seus discípulos e disse: bebei dele todos em memória de mim. Tome o cálice junto comigo, então, em memória de Jesus. Senhor meu Deus, eu te agradeço aqui pela oportunidade de nos trazer à memória o sacrifício de Jesus naquela cruz. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos salvou. E pelo fato de nos salvar, deseja também que outros tantos possam encontrar a mesma salvação que um dia nós encontramos. O que eu peço a Deus é que o Senhor nos ajude a testemunhar de todos, a todos, a respeito de Jesus. Toma a nossa vida, Senhor. Amanhã nós começamos uma nova semana, vamos estar com várias pessoas. Quem sabe, ó Deus, o Senhor nos dê a oportunidade de estar com alguém que se perdeu, mas que precisa ser encontrado. Ajuda-nos, ó Deus, a trazer essa pessoa de volta aos teus pés. Obrigado, Pai, por esse momento de culto, pela memória que nós temos ao teu respeito, por tudo quanto fizeste e continua a fazer por cada um de nós. Eu oro assim, Pai, em nome de Jesus, para todos sempre. Amém, Deus. Amém. Que Deus seja engrandecido, meu amado. Deus seja louvado. Nós estamos já chegando ao fim desse culto e nós agradecemos a Deus por essa oportunidade que Ele nos deu de estar aqui na casa do Senhor. Espero que você tenha uma semana abençoada e dirigida pelo Senhor. Que o Senhor livre você de todo e qualquer mal, que conduza você pelo caminho da luz e que faça com que você seja mais do que vencedor, para a glória
do nosso Deus. Amém. Amém. Só um minutinho, pastor. Antes de nós irmos para os nossos lares, eu gostaria de convidar a igreja que se colocasse de pé, né? Todos já deram parabéns ao nosso pastor, né? Pelo dia do pastor, mas eu gostaria de levantar um clamor, por favor, levantar um clamor pela vida do nosso pastor, pelo seu ministério, né? Agradecê-lo pelo seu empenho aqui conosco, né? Nos direcionando, nos ajudando na nossa caminhada. Então, diante disso, eu gostaria de, junto com os irmãos, que nós possamos orar pelo nosso pastor, orar pela sua vida ministerial, pela sua família, orar pela sua saúde, e que em nome de Jesus o Senhor possa conservá-lo dessa forma, para que o Senhor continue nessa caminhada em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, queremos te agradecer em nome de Jesus, pela vida desse homem, Senhor, pastor Marcelo, ao qual decidiu, Senhor, ouvir a tua voz, o teu chamado e fazer a tua vontade. Mais cedo, Pai, nós estudamos sobre escolhas e como as nossas escolhas podem atingir pessoas que estão do nosso lado, ao nosso redor, e também pessoas muito distantes. Algumas escolhas que nós fazemos, pode impactar positiva ou negativamente a vida de outras pessoas. Então eu quero agradecer a vida do pastor Marcelo por ele ter feito essa escolha e que tem impactado positivamente a vida de todos nós que somos dessa igreja e de pessoas que também estão longe dele e também talvez de pessoas que ele nem mesmo conhece, mas que têm as suas vidas impactadas pela escolha dele de seguir a Ti, de ser um pastor, de muitas das vezes abrir mão da sua própria vida para se dedicar a esse ministério. Então nós somos gratos a Ti por isso, Senhor. E juntos, como igreja, queremos em nome de Jesus, Pai, te agradecer, pedir que o Senhor possa continuar ajudando o nosso pastor no seu ministério, na sua família, na sua saúde. E que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa conservá-lo junto conosco por longos e longos dias, até onde o Senhor quiser. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Obrigado, pastor. Agradeço aos irmãos pelo carinho. E vou falar para os irmãos que eu não vou despedir dos irmãos, porque eu estou com um resfriado aqui, né? Quero evitar transmiti-lo para alguém. Então, eu me sinto aqui abraçado por cada um de vocês e agradeço cada um de vocês em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe.